Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Aqui você vê e revê as principais reportagens das regiões serrana e dos lagos do Rio. Em Nova Friburgo, moradores reclamam da decisão da prefeitura de encerrar o atendimento do único serviço de saúde no bairro Córrego Dantas. Agora, o posto mais perto para ter uma consulta médica fica a 5 quilômetros de distância, o que gera uma grande insatisfação. Assista novamente a reportagem. Nos últimos 6 anos, sempre que precisava, a dona Geralda recebia atendimento médico no bairro Córrego Dantas, onde mora. Mas, no dia 15 de março, a prefeitura acabou com a subunidade de saúde que funcionava nesse espaço cedido pela Associação de Moradores. Agora, ela precisa ir até o posto de São Geraldo, distante quase 5 quilômetros. Para chegar lá, é preciso pegar 2 ônibus, o que muitas vezes demora. Eu fiquei aqui mais de 40 minutos esperando o ônibus. Aí, sorte minha, quando eu cheguei na rodoviária, eu tinha que estar lá 1 hora. Aí cheguei na rodoviária, logo encostou o São Geraldo, o Vale da Montanha, porque senão também eu tinha que esperar quase meia hora. É muito difícil. Mas não é só o trajeto que é difícil. O custo é alto porque são 4 passagens, 2 de ida e 2 de volta. E nem sempre dá para resolver tudo numa só viagem. Além de ir lá pegar ficha para o médico, a gente tem que ir lá, deixar o exame lá, depois voltar lá para saber se foi autorizado ou não. Quer dizer, foi um transtorno total. Quem vive no Córrego Dantas está revoltado com o fim repentino do atendimento. O comunicado da mudança para o bairro São Geraldo foi feito de forma improvisada, um bilhete colado nessa grade. Não houve uma satisfação, não mostraram nenhum documento, não houve uma reunião, não houve uma formalização de nada, né? Simplesmente um bilhete dizendo que agora a gente deveria ir para lá, os moradores deveriam ir para lá ser atendido. De fato, as pessoas ficaram muito indignadas, se sentiram ultrajadas até. Cerca de 40 pessoas eram atendidas por semana nesse espaço. Mas, ao longo dos anos, mais de 2.000 já receberam atendimento aqui pelo menos uma vez. Agora, a população se organiza para tentar mudar a decisão da prefeitura. A comunidade decidiu fazer um abaixo-assinado, que está em curso, né? Também uma audiência pública na Câmara de Vereadores no dia 13 de abril. E também o pessoal optou também por manter o diálogo com o poder público e nós temos agendado uma reunião com a secretária municipal de saúde. Na semana do fechamento da subunidade, a prefeitura se posicionou. Inicialmente, disse que o Conselho Regional de Enfermagem tinha pedido o redirecionamento das pessoas para um local com atendimento estruturado e dentro dos padrões. Depois, o município enviou outra nota, dessa vez sem mencionar o Conselho, mas manteve o argumento de que a unidade não seguia as normativas básicas para funcionamento e que oferecia risco. A prefeitura esclareceu ainda que ninguém foi prejudicado com a mudança. Segundo a nota, no local havia uma enfermeira e, eventualmente, um médico ia avaliar os pacientes que necessitavam. Não condiz com a verdade, porque a gente tem atendimento todas as terças-feiras e, se acaso ele não puder vir, ele remarca as consultas, mas é caso assim, extraordinário, muito difícil ele faltar. Mas a enfermeira sempre está aqui, é terça e quinta-feira. De acordo com a prefeitura, a Unidade Básica de Saúde de São Geraldo teve o reforço de mais 7 médicos e que o posto fará todos os atendimentos necessários, inclusive visita domiciliar. A única coisa que nós temos aqui no Córrego Dantas é isso aí não é uma brincadeira, é que cuida de gente doente. Agora, tirar um posto de saúde, misericórdia, né? Quem anda para trás é caranguejo. Eu estou imensamente decepcionada com tudo que está acontecendo. Na última terça-feira foi realizada uma reunião entre representantes do bairro e a Secretaria de Saúde. A Prefeitura informou que foi agendado um outro encontro para analisar a possibilidade de implementar uma assistência de saúde na localidade. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. E o preço dos combustíveis tem assustado os consumidores. Em alguns postos da região dos Lagos, o litro da gasolina é vendido a R$ 8,20. Na tentativa de economizar, muitos motoristas estão optando pelo gás GNV. Mas será que realmente vale a pena fazer a conversão? O taxista Wilker da Costa fez a conversão para o GNV. O objetivo foi fugir do alto custo no orçamento
em meio ao cenário de constantes aumentos no preço dos combustíveis. Essa economia chega, uma diferença aí de quase R$3. Eu acho que para a gente que é taxista, com essa quilometragem toda que a gente roda, abastece 2, 3 vezes num dia, de R$3 em R$3, vai gerando uma economia assim. E uma diferença muito grande entre o gás e a gasolina. Como o taxista roda muito, muita quilometragem, acaba sendo para a gente mais em conta usar o gás natural, o GNV. E não foi só o Wilker que embarcou nessa. A procura pelo kit gás cresceu nos últimos meses nesta oficina em Cabo Frio. Em média, são 60 atendimentos por mês. Difícil por aqui é ver algum funcionário parado. Às 9 da manhã, já tem fila para a instalação do sistema. Devido ao aumento do combustível líquido, automaticamente tivemos um aumento também na demanda de 30% a 40%, né, da procura do cliente. O técnico operacional alerta para o risco de fazer a conversão do carro em oficinas não credenciadas pelo Inmetro ou de forma amadora. O perigo é justamente relacionado à sua própria vida. Você há de convir que tem passado muitos aí, algumas emissoras, etc. e tal, alguns acidentes, né? Muita gente fala que o cilindro explode, ele estoura, né? Então está causando essa fatalidade devido a essa procura de qualquer pessoa em um fundo de quintal ou coisa parecida. Há 5 anos, quem abastecia o carro com GNV pagava em média R$2 pelo metro cúbico do combustível. Agora o preço nos postos quase triplicou. Apesar do aumento neste período, ter um carro movido a gás continua ainda sendo vantajoso, principalmente se levarmos em consideração o valor do litro da gasolina, que na região dos Lagos está custando em torno de R$ 8,20. Mas antes de colocar o kit gás, é preciso analisar se realmente vale a pena ou não sob o ponto de vista financeiro. Segundo este economista, vários fatores precisam ser levados em consideração. Se você tem um carro de R$40 mil e paga o equivalente a 4% de IPVA, você vai passar a pagar 1,5%, ou seja, você pagaria R$ 1.600 aproximadamente e hoje você vai pagar R$ 600. Se a gente considerar a região dos Lagos, a gasolina gira em torno de R$ 8,00 o litro do combustível. Eu estou falando da gasolina comum. E o gás em torno de R$ 4,50. Para o taxista isso é fantástico. O taxista roda 100, 200, 300, 400 quilômetros num dia. Então ele é obrigado a rodar no gás. O preço para fazer a conversão para o GNV pode variar entre R$ 3.000 e R$ 4.500. Por isso, é muito importante fazer os cálculos corretamente. Dado o perfil de utilização do seu carro, nem vale a pena colocar o gás. Se você rodar, por exemplo, menos do que 20, 30 km por dia na média no ano, não vale a pena. Então, se você rodar menos de 10, 12 mil quilômetros no ano, para que você vai colocar o kit gás? Porque economicamente não é interessante. Um deck de madeira construído sobre o córrego do relógio representa risco para os moradores da Vila Amélia, em Nova Friburgo. Muita gente já se acidentou no local e nada foi feito até agora pela prefeitura. Essas ripas de madeira, atravessadas por cima desse deck, servem de alerta para o perigo. Quem passa pela rua Teresópolis, no bairro Vila Amélia, tem que tomar cuidado para não se acidentar. A cada vez que passa, ele vai cedendo, né? E agora parece que ele está cedendo muito. Correndo até um risco de quebrar e alguém cair lá dentro desse buraco aí, né? As madeiras cobrem o córrego do relógio, que corta o bairro. O trecho do deck tem 500 metros de extensão. Tamanho suficiente para deixar muita gente machucada. Principalmente idoso, né? Porque a gente vai ficando velho e vai pisando mais baixinho, né? Entendeu? Então, como tem uma diferençazinha assim de um para o outro, a pessoa pum e vai de cara no chão. Né? Mas no passado era mais seguro, como conta o Antônio, que mora há 68 anos no bairro. Esse rio era todo coberto de concreto. Aí veio a chuva, a enchente de 2011, né? Aquele desastre que todo mundo sabe. Então foi onde que destruiu essa passagem toda. E aí que veio o pessoal para construir, todo mundo pensando que ia ser reconstruído de uma base de concreto, como era antes, e que a prefeitura veio e fez com um deck de madeira. É onde que está nessa situação que está hoje aí. O desejo de todo mundo aqui que volte que era antes. Ela concretada, né, sem risco para a população, para quem vai passar aqui. Se não pode ser feito dessa forma,
que a manutenção seja feita de novo, ou trocar essas tábuas, eu não sei se é isso, ou passar um produto, alguma coisa que torne isso mais liso, isso não fique tão frouxo, né? Desde a tragédia de 2011, a falta de manutenção da calçada de madeira é alvo de reclamações. E se não bastasse o estado ruim do deck, a situação piorou quando uma parte da Rua Teresópolis despencou após uma chuva no começo do ano passado. Meses depois, a prefeitura refez a contenção da rua no trecho que desmoronou. Mas apenas parte do deck, que também caiu dentro do córrego, foi recolocado. Eu estava com a minha vizinha uma vez e ela caiu, bateu de rosto nesse deck com um óculos, cortou o rosto. E agora isso aqui ficou aberto, a gente quer atravessar e depois atravessar lá na frente de novo. Retiraram a madeira, fizeram esse muro de contenção, muito bom, e recolocaram a madeira. Então vai continuar com o mesmo problema. Mas será que a prefeitura não tem condições de repor essa parte dessa madeira? Não dá para acreditar uma coisa dessa. Em junho de 2021, a Prefeitura de Nova Friburgo disse à Multiplex que as madeiras reaproveitadas teriam vida útil de mais 2 anos. Em julho do mesmo ano, o Executivo informou que uma solução estava sendo estudada para resolver o problema na Rua Teresópolis. Agora, nós voltamos a questionar a Prefeitura sobre o assunto, mas não tivemos resposta. E eu me preocupo muito com a criançada que brinca aqui em cima. E isto aí é um momento que cair isso é fundo, vai haver um acidente grave. Tem que colocar placa, inclusive para as crianças não andarem em cima disto aqui, pelo menos isto, porque isso aí vai ser a responsabilidade do acidente com a Prefeitura. E essa semana já entramos no clima do carnaval. Nossa equipe visitou algumas agremiações de Nova Friburgo para saber como estão os preparativos. Começamos pela escola de samba do Grupo A, Raio de Luar. Esse ano, a agremiação do bairro Duas Pedras foi buscar inspiração na África. Os detalhes você assiste novamente na reportagem de Bianca Chabudé e Alexandre Cordeiro. No barracão alugado pela escola, no Prado, o ritmo de trabalho ainda é lento. Fantasias e alguns carros alegóricos já estão sendo feitos. Mas depois de 2 anos sem desfilar por conta da pandemia, a ansiedade é grande entre integrantes da agremiação. O trabalho lá tá direto, toda semana, virando noite a equipe de lá de barracão, para a gente conseguir entregar um belo carnaval para todos os amantes do samba. Um dos motivos para o atraso nos preparativos foi a perda do terreno onde funcionava o barracão. Desde o ano passado, a agremiação estava sem um local para preparar as alegorias e fantasias. E essa questão chega a ser abordada num trecho do samba deste ano. A gente passou um momento de dificuldade, que foi a perda do nosso terreno. No nosso enredo, a gente fala de um quilombo, né? Esse quilombo é resistência. E a gente mostra que cada integrante do Raio de Luar, né, desde o início do nosso desfile até o final, que somos resistência. E não só resistência a cor, nossa resistência no dia a dia, cada pessoa que sofre seus ataques, mas também no carnaval. Os ensaios da bateria da Raio de Luar acontecem sempre às segundas-feiras em frente ao ginásio ou à pracinha de Duas Pedras. Os componentes se reúnem semanalmente para que no dia do desfile a escola não saia do ritmo. Com alguns integrantes da bateria, os ensaios são realizados à noite. A rainha de bateria, Pamela Jordão, que representará a escola pela primeira vez, está sempre presente. Eu tô confiante, vai dar tudo certo e o coração vai a mil, como sempre, né? Pra quem é sambista, né? A perninha chega a treme. Em mais de 50 anos de avenida, a agremiação possui 16 títulos no Carnaval de Nova Friburgo. No último desfile, ficou em 2º lugar. Esse ano, eles prometem levar para a avenida mais de 500 componentes. O enredo África, Raiz da Humanidade e seu sonho de liberdade é um grito de fé, vai ganhar vida na criatividade do carnavalesco Rangel. Com mais de 10 anos de experiência, é a primeira vez que ele trabalha para Raio de Luar. O nosso enredo ele vem falando sobre a África, né? É um mito da criação do mundo dentro da versão iorubá. Então a gente está adaptando o que nós temos para dividir em toda essa história, né? Desde a criação do primeiro homem até os povos, né, originários da África. A gente está fazendo um carnaval bonito, um carnaval dentro da medida do possível, dentro de nossas possibilidades, mas um carnaval que o Raio de Luar ainda não viu. Negra que venceu a
E o Multiplix Notícias, a semana termina aqui. Essas e outras notícias você também confere no nosso portal e nas nossas redes sociais, através do Instagram e Facebook. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.